Calígula, Alain Massieu, capítulo 2. Será que existe alguma coisa na vida, até mesmo o primeiro amor, mais emocionante do que assumir seu primeiro posto militar? É a hora em que você se torna, aos seus próprios olhos, um homem. É o momento para o qual, como nobre romano, você foi educado. Meu coração cantava pelo longo caminho que ia de Roma ao Reno. Nada, nem frio, nem chuva, nem as hospedarias ruins, nem a insolência de um magistrado que encontrei em Leão poderia me abater. Eu tinha 18 anos, era rico, bonito, com antepassados que faziam meu nome ser respeitado e estava a caminho de servir como oficial do Estado-Maior do neto do imperador Augusto Germânico César, já considerado o mais audacioso general da época, o preferido dos soldados e que certamente seria o futuro imperador. Eu tinha certeza de que alcançaria a glória ao lado dele. Meu tio, que conseguiu minha nomeação, também tinha certeza de que o posto me colocaria no primeiro escalão de preferência. Na verdade, embora nos referíssemos a Germânico como neto do imperador ou príncipes, como Augusto ainda preferia ser chamado, o termo não era muito exato. Apesar de eu estar escrevendo para mim e não, como será a versão posterior, para Agripina, me ocorre que meus próprios netos ou até meus bisnetos podem um dia querer ler a versão integral e sem correções. No mínimo para saber que tipo de homem fui e talvez para conhecer a verdadeira história de meu tempo, em vez da versão autorizada. Portanto, para o bem deles, eu deveria mostrar as relações de parentesco dentro da família imperial, que tínhamos, com vergonha, passado a chamá-la. Na época em que escrevo, Augusto ainda era vivo e sua autoridade era inquestionável. Ele estava bem idoso, com 70 e tantos anos. E, embora sofresse de reumatismo nos dias frios e não tivesse tido boa saúde na juventude, continuava firme e forte. Eu o conhecia. Meu avô foi amigo dele quando ambos eram jovens. Menino, eu costumava encontrá-lo caminhando no Palatino. Ele dava um tapinha no meu rosto e puxava minha orelha e dizia: "Espero que, quando crescer, você não seja bobo como seu avô." Depois ria e me dava um doce ou um damasco seco. Isto não vem ao caso. Augusto foi casado 3 vezes, mas só teve um descendente, Júlia. A mãe dela, da Júlia, Escribônia, era prima de meu avô. Portanto, Júlia era uma espécie de minha prima também. Mas, como nasci quando meu pai estava idoso, filho da 4ª mulher dele, eu era mais jovem que os 5 filhos de Júlia.
A própria Júlia foi casada 3 vezes. Júlia, herdeira do Augusto, prima do meu avô. A própria foi casada 3 vezes. Primeiro com Marcelo, sobrinho de Augusto. Depois com Marco Agripa, amigo próximo dele. Homem de origem humilde, mas de grande capacidade. Por último e tragicamente foi casada com Tibério, que era enteado do imperador. Agripa era pai de todos os filhos dela, da Júlia. 2 meninas, Agripina e Júlia. Agripina é chamada a Velha, para diferenciar da filha dela, de mesmo nome, que encomendou essa biografia. Agripina, tem a Agripina, filha da Júlia, e a Agripina, filha da Agripina, que foi quem encomendou a biografia do Gaio. Daqui a pouco você vai saber mais dela. Mas a filha, Júlia, não entra no meu relato. A filha do imperador Augusto. Havia também 3 meninos. O Gaio, Lúcio e Agripa, chamado póstumo porque nasceu após a morte do pai. Augusto adorava os 2 primeiros, Gaio e Lúcio, e teria feito deles seus herdeiros. Mas a morte atrapalhou seu propósito. O jovem Agripa era um idiota, dado a atos violentos. Foi preso e mais tarde morto. Então teve o Agripa, que Júlia foi casada, e teve o Agripa, filho dela. Quando Augusto se divorciou de Escribônia, porque ela o aborrecia, casou-se com Lívia. Viveram juntos por mais de 40 anos. Minha mãe costumava resmungar que ele tinha medo de se divorciar. Mas isso era quando estava zangada com Lívia. Se estava mais calma, dizia que os 2 eram o casal perfeito. Podem ter sido. Quem sabe a verdade de um casamento? Lívia tinha 2 filhos do casamento anterior, o Tibério e o Druso. No momento adequado vou contar mais sobre Tibério, bem mais. Druso morreu antes de meu relato começar, mas o filho dele foi meu comandante, Germânico César, casado com Agripina, neta de Augusto. Então, a Lívia, a outra esposa do Augusto, teve Druso, e o filho dele foi o meu comandante, o Germânico César, casado com Agripina, a neta de Augusto. Assim, de certa forma, é justo chamar Germânico de neto do imperador, já que era filho do enteado e marido da neta de Augusto. Então, Germânico era filho de um enteado do Augusto e marido da neta dele.
havia uma outra ligação. A mãe dele era Antônia, filha de Marco Antônio, que foi primeiro colega de Augusto e depois seu rival, e de Otávia, irmã de Augusto, de quem ele gostava muito. Mais tarde, Marco Antônio largou Otávia ao ser seduzido pela rainha egípcia Cleópatra. Porém, Otávia e Antônia sempre foram consideradas membros da família imperial e Augusto ficou feliz quando Antônia se casou com seu enteado Druso. Foi um matrimônio feliz e Germânico sempre falou bem dos pais. Quem é os pais de Germânico? Druso e Antônia. Antônia, ex do Marco Antônio. O pai, como eu já disse, tinha morrido quando conheci Germânico. E os homens acham mais fácil falar bem do pai morto do que do vivo. O mesmo ocorre em relação aos filhos que morrem antes dos pais. Muitas vezes eles ficam perfeitos, graças a uma morte prematura. É interessante, entretanto, dizer que a história de Germânico seria diferente se o pai dele fosse vivo, assim como a história de Roma. Resumindo, viajei para o norte cheio de expectativas. Fui recebido à altura de minhas origens e também como amigo. Germânico me deu tapinhas nas costas, me abraçou e me beijou nas faces. Aqui não há cerimônia. Minha esposa e eu consideramos todos os jovens oficiais como membros da família, disse ele.